Sobre o Espiritismo à luz da Bíblia. E nós vamos repassar alguns pontos importantes, recapitulando aquilo que já estudamos, e vamos avançar para entender um pouquinho mais. Na semana passada nós vimos que o Espiritismo ele surgiu a partir da metade do século XIX, a partir de alguns movimentos estranhos que aconteceram em Paris, e um professor chamado Hipólite, ele começou a se dedicar a estudar o porquê daquilo, e ele chegou a uma conclusão pessoal. Era uma tentativa do mundo dos mortos se comunicar com o mundo dos vivos, de acordo com ele. Pode avançar, Nelson, por favor? Pode avançar. Mais um. Ele ficou conhecido como um pseudônimo de Allan Kardec. Ele adotou esse nome. E ele, durante a sua vida, escreveu algumas obras. Nós vimos as obras que ele escreveu. E olha a consequência disso. Pode passar. No Brasil, em 2010, há 14 anos atrás, o último levantamento que foi feito sobre o assunto, 3,8 milhões de espíritas declarados. Porém, pode avançar, mais de 40 milhões de pessoas eram simpatizantes e crentes nesses mesmos princípios, ainda que essas pessoas fossem católicos, evangélicos ou pentecostais. E a principal crença, Nelson, é a seguinte: de acordo com o Espiritismo, pode colocar no próximo, de acordo com o Espiritismo, a alma, ela é o espírito encarnado. E o espírito é uma alma sem corpo. Mas quando vamos para a Bíblia e confrontamos isso com o texto bíblico, nós estudamos semana passada que toda vez que aparece a palavra alma na Bíblia, se refere a uma pessoa viva. Uma pessoa viva, alma vivente. E espírito nada mais é, de acordo com o texto bíblico, do que fôlego de vida, o poder de vida que vem a Deus, repassado de mãe para filho até os dias de hoje. Nessa noite, nós vamos dar uma estudada em alguns eventos sobrenaturais. Existem muitos tipos de eventos. Eu separei 3. Eu separei o primeiro, chamado de mediunidade, os médiuns. Também separei aparições de espíritos e os objetos em movimento, sons estranhos, coisas... Pode sim. Coisas que acontecem que podem chamar a atenção. Nós vamos ver esses 3 tipos de acontecimentos distintos. O primeiro deles, a mediunidade, na revista super interessante, uma revista do ano, se eu não me engano, 2009, posso estar equivocado, tá? Ela trouxe essa capa aqui, ó. Médiuns. Será que são seres capazes de desobstruir a comunicação dos mortos com os vivos? E dentro dessa revista tem a definição do que é ser um médium dentro do Espiritismo. Pode colocar para a gente ali, Nelson? Olha só. De acordo com essa revista, médium é aquele que tem um dom, e esse dom vai fazer com que ele mantenha contato com o nosso mundo e o mundo espiritual. Aqui já existe um pressuposto. Qual é o pressuposto? De que existem pelo menos dois mundos ou 2 planos. Existe o nosso, também chamado de mundo material, onde eu consigo tocar, e existe o espiritual. Mas não é isso que a Bíblia apresenta. A Bíblia apresenta que existe apenas um mundo. É o mesmo. E o mundo que nós vivemos sofre a influência do pecado e do originador do mal, que é Satanás. Então aqui nós já temos um confronto de princípios. O princípio do Espiritismo e o princípio da Bíblia. De acordo com o Espiritismo, o médium é o centro, é o intermediário, é aquele que faz contato, que está sendo possuído por outro espírito. É um corpo que está servindo de canal. A forma mais simples de explicar isso é através de um projetor. O projetor, ele gera a imagem sozinho?
Ou ele é um canal? O que ele é? Não. Ele é um canal. A imagem vem do computador, passa pelo projetor e é revelada para nós. Então, o médium é aquele que é o intermediário da comunicação, supostamente, do mundo dos mortos com o mundo dos vivos. Nós vamos ver ainda nos próximos 2 domingos mais sobre essa questão do mundo dos mortos, o que significa isso na Bíblia. Mas hoje vamos nos dedicar a entender a respeito da mediunidade. Será que a Bíblia, você acha que a Bíblia apresenta algum episódio de mediunidade? O que você acha? Apresenta? Será que não? Será que sim? Vamos ver alguns textos. O primeiro deles, Marcos, capítulo de número 9. Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, versículos 17, e eu vou ler junto com vocês. Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, verso 17, verso 18, verso 20 e verso 26. Diz assim: E um dentre a multidão respondeu: Mestre, eu trouxe-te o meu filho, possuído de um espírito mudo. O espírito mudo estava possuído nesse ponto. A este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Verso 20. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Então aqui é o primeiro relato. Um rapaz, ele estava sendo possuído, ele estava servindo de intermediário. Agora o texto aqui chama esse que possuía o corpo de espírito. Espírito, no texto grego, nós vimos na semana passada, ele é, no original, a palavra, quem lembra? Espírito. Sopro, pneuma, é o pneuma, é uma força, ou seja, quem estava possuindo aquele jovem estava exercendo a sua força atrás dele. Era um ser que estava exercendo a sua força através desse rapaz. Mas vamos dar uma olhadinha nesse outro texto aqui, Mateus 17. É a mesma história, contada por um outro evangelista. Vamos ver se tem algum detalhe diferente aqui. Mateus, capítulo de número 17, versículos 14, 15 e 18. Diz assim: E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Verso 18. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou curado. Aqui nós vemos que esse que estava exercendo essa mediunidade era alguém que estava fazendo mal. Mas Nelson, pode colocar para a gente na outra tela? Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 9. Vamos ver como que Lucas chama esse espírito aqui. Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 42. É a mesma história, é tratada por outro evangelista. Verso 42. Diz assim, ó: Quando se ia aproximando, o demônio o atirou e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. Sempre que aparece na Bíblia um ser possuindo o outro, ele é chamado de espírito. E o sinônimo é espírito imundo. E o outro sinônimo é demônio. Então, quem é que exerce a mediunidade? Quem é que faz isso? Não é alguém que já morreu possuindo. É alguém que está possuindo. E quem é esse que possui? É o inimigo de Deus. É chamado de espírito imundo, demônio. Porque, de acordo com a Bíblia, nós vamos ver isso no domingo que vem. Eu convido você para que se faça presente aqui. De acordo com o texto bíblico, a pessoa, quando morre, ela entra no estado de inconsciência. Então, quem é que se comunica com os vivos que estão aqui?
é o espírito imundo, que está tentando enganar aqueles que estão vivos. Uma verdade dura, mas é uma realidade. E tem outro exemplo de mediunidade, um exemplo bem antigo. Na verdade, foi através desse exemplo que tudo começou a dar errado aqui nessa terra. Qual que será que é? Lembra desse episódio? A serpente serviu de intermediária. Serviu de intermediária para Satanás alcançar Eva. O que ele fez com Eva? O que ele fez? Fez o que também? Ele enganou. Tem uma palavrinha que Jesus usa para engano, lá em Mateus 24. Jesus repete várias vezes lá em Mateus 24. Veja que ninguém vos engane. A palavrinha que foi traduzida por engano, ela vai muito além do engano nosso aqui, do brasileiro, né? Do português. Que enganar no brasileiro é o quê? Eu falar para o Ricardo, eu vou trazer uma caneta para você hoje. E aí eu chego na hora e entrego um lápis. O que eu fiz com ele? Eu enganei. Pode ser um engano simples, mas pode ser um engano complexo, né? Josias, ó, eu vou comprar o teu carro aqui. Eu paguei aqui, dá o comprovante do Pix, ó. Aí você olha, nossa, caiu o Pix. Aí quando você vê o comprovante é falso. Esse já é um engano mais sério. Mas engano é engano. Quando Jesus diz, vede que ninguém vos engane, Jesus usa uma palavra que também significa sedução. E o que foi que o demônio fez através da serpente? Ele seduziu Eva através das suas doces palavras. Toda vez que aparece um exemplo de mediunidade no texto bíblico, nunca é positivo. Nunca é positivo. Sempre é negativo. Pode avançar, Nelson? Olha o que está escrito nesse texto aqui, de Deuteronômio 18, verso 10 a 14. É um texto forte. Tem certeza que vocês querem ler? Tem certeza, Guilherme? Tá bom, vamos lá. Deuteronômio, capítulo de número 18. Quem? Tem certeza? Tá bom, estou perguntando. Tá bom. É forte esse texto bíblico. Deuteronômio 18, 10 em diante. Está escrito assim, ó. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. A gente faz isso? Não, né? Então, tudo certo. Nem adivinhador. Opa, aqui já é. Tem muita gente que tenta adivinhar as coisas por aí. Ah, tem aqui o texto. Tá bom. Nem prognosticador. Tem alguma outra Bíblia que dá outra palavra aí? Em vez de prognosticador? Essa é uma palavra estranha. Qual que é? Necromante, encantador. O que é necromante? Necromancia, necro, morto. Quem consulte os mortos. Continua o texto. Nem mágico, verso 11. Nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Olha que forte esse texto. Não haja entre vocês esse tipo de pessoa. Por quê? Vem a explicação no verso 13. Olha só. Verso 12, perdão. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor, o teu Deus, os lança de diante de ti. Tem muitas pessoas que falam Deus é mau. Porque no Antigo Testamento, quando o povo de Israel entra na terra prometida, Deus manda matar todos eles. Onde já se viu Deus mandar matar alguém? Mas os povos da terra, eles estavam praticando essas coisas. Isso é escrito no verso de número 9, quando diz assim, ó: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderá a fazer conforme as abominações daqueles povos. Sim? Saul, quando Deus saiu da presença dele, né? E Samuel já estava morto. Vamos estudar isso agora. Calma, Ricardo. É quase um adivinhador, mas não é. Mas é porque está correlacionado, né, Ricardo? Veja, o que o Ricardo está puxando ali é que Saul mandou expulsar da terra de Israel as pessoas que faziam isso. E por que o rei Saul fez isso? Porque Deus considera a abominação. É abominação diante do Senhor. E o que está acontecendo hoje em dia? Mais e mais pessoas estão sendo atraídas. Por quê?
porque é sedutor. Imagina, os mistérios, eles são atrativos. Por que as teorias da conspiração se espalham por aí? Por quê? Porque é atrativo. O mistério seduz o ser humano. A procura por uma verdade inalcançável. Não, a verdade está revelada já. A gente só tem que estudar. Está aqui na Bíblia. E as pessoas se atraem por esse tipo de coisa. Então, aparições de espíritos, pode colocar, mediunidade na Bíblia sempre é algo negativo. Sempre é algo negativo. Agora a gente vai estudar as aparições de espíritos. Pode passar, Nelson? Existem duas aparições na Bíblia, tá? Duas aparições sobre esse assunto. A primeira delas, pode colocar, é esse aqui, ó. É o que está descrito lá no episódio de Saul. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 2. Confie na memória, a memória me traiu. Primeiro Samuel 28. Obrigado, Nelson. Capítulo 28. Isso, tá? Saul consulta a médium. Olha a mediunidade aparecendo. A gente não vai ter tempo para ler todo o relato, mas eu quero chamar a atenção para alguns versos aqui. Verso de número 8 diz assim: Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi, e com ele 2 homens. E de noite chegaram uma mulher, que era essa médium, e lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Por que ele se disfarçou? Porque o Ricardo lembrou a gente, ele tinha expulsado todo mundo. E agora não fazia mais parte. Imagina, se ele vai como rei, ele já tinha expulsado. É que o rei ia chegar lá, ela ia negar, mas ele vai disfarçar. Verso de número 11. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? E respondeu ele: faze-me subir a Samuel. Vendo a mulher Samuel, gritou em alta voz, e a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: não temas, o que vês? Verso 14. Perguntou ele: como é a sua figura? E respondeu ela: vem subindo um ancião, e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Verso de número 15. Aí vem um texto que muitas pessoas se confundem. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam. Saul vai buscar informação se ele deveria entrar em guerra contra os filisteus ou não. Dentro desse texto, a gente precisa entender pelo menos 4 pontos. O primeiro deles, pode passar, é o seguinte: quando Saul vai para consultar esse possível Samuel, Samuel já estava morto, e o morto não sabe de nada. Isso está escrito em Eclesiastes 9, 5 e 6. Vamos abrir lá? Abra a sua Bíblia aí. Esse texto vai estar na tela que o Nelson vai colocar para a gente. Eclesiastes 9, capítulo 9, versículos 5 e 6. Olha ali, ó. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Agora olha o verso 6. Diz assim: amor, ódio e inveja. O que é isso, amor, ódio e inveja? Sentimentos. Para eles já pereceram,
para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Primeira coisa que a gente tem que entender, pode voltar lá na outra apresentação, é que Samuel estava morto, e morto não sabe de nada. Como é que Samuel ia aparecer para Saul? Então a gente tem um conflito aqui. Mas vamos para o segundo ponto, pode passar. Deus não falava mais com Saul porque ele foi longe demais. O verso 6 diz assim, consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, que era através do sacerdote, e nem por profetas. Deus não falava mais com Saul. Não que Deus havia abandonado Saul, mas Saul foi tão longe que ele não lhe era mais possível ouvir a voz de Deus. E existe um trajeto do ser humano que é preocupante. Quando ele vai tão longe que não pode mais ouvir a voz do Senhor. E esse caminho é possível. E ele foi trilhado por Saul. Se Deus não falava mais com Saul, como é que ele ia usar Samuel, que já estava morto, para falar? Faz sentido? Não faz. Terceiro ponto. O verso 14 vai nos mostrar que Saul entende que era Samuel. Vou reler o texto aqui, verso 14. Perguntou ele, como é sua figura? Respondeu ela, vem subindo um ancião é uma pessoa mais velha, e está envolto numa capa, entendendo Saul que era Samuel. E aí vai vir um outro texto. E Samuel disse a Saul, não porque realmente era Samuel, mas porque na cabeça de Saul, aquele era Samuel. Então a gente percebe que a Bíblia não está favorecendo a aparição de espírito ou consulta dos mortos. Na verdade, a Bíblia está relatando algo negativo, por conta do quarto ponto que a gente vai ver aqui agora. Samuel faz uma profecia. Faz uma profecia para Saul. A profecia é que Saul iria morrer na batalha contra os filisteus. Como que se morre numa batalha? Hoje não tem mais batalha, né? Como antigamente. Mas como que se morria nas batalhas? Lutando. Então você ia lá, né? Pegava, se fosse... me esqueci. Não me fala onde você veio. Eu vou lembrar, Ricardo. Não vou lembrar. Piauí. Se fosse no Piauí, puxar a peixeira. Mas no povo de Israel, puxar espada. E na batalha de espada acontece o quê? Corta, né? Um corta o outro, um fere o outro, e a pessoa morre. Mas Samuel faz uma profecia para Saul que ele morreria assim. Não foi assim que Saul morreu. Capítulo de número 31 mostra a morte de Saul. Versículos de número 3 e 4 diz assim: agravou-se a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram, e ele muito temeu, mas os flecheiros não dispararam flechas. Verso 4: então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravesse com ela, para que porventura não me venham esses incircuncisos e me traspassem, e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Como que Saul morreu? Em batalha? Como que ele morreu? Suicídio. O fruto da consulta aos mortos para a vida de Saul foi suicídio, foi ruína. A Bíblia está nos apresentando que quando acontece isso, acontece ruína. Eu estudei esse tema, eu não sei se eu contei isso aqui semana passada, porque eu fiz a mesma série lá na América. Eu acho que não falei disso. Há alguns anos eu fiz essa série de estudos na cidade de Cafelândia. O pastor distrital lá era um pastor chamado Arno Voss. Não sei se vocês conhecem, né? E o irmão está na ponta da língua o nome dele. Ele tem uma loja de imóveis, Mário. O irmão Mário, ele chegou para mim, eu faria todos os domingos, ele chegou para mim no sábado e falou: pastor, vamos levar uma família lá porque eles precisam estudar sobre isso. Beleza, irmão Mário. Chegou no domingo, não puderam vir, infelizmente. Tá. Aí vão vir no domingo que vem. Aí no segundo domingo não puderam vir. Aí no terceiro nada, e acabaria no quarto domingo. Aí eu disse para o irmão Mário: vamos fazer o seguinte, vamos visitar eles.
Ao invés deles virem à noite, nós vamos lá à tarde. E fizemos isso. Num distrito de Cafelândia, que fica entre Cafelândia e Cascavel, salvo engano, o nome é Vila Brasil. Posso estar enganado. Salvo engano é isso o nome. Chegamos lá, começamos a conversar com a família e estudamos esse assunto aqui, de forma resumida. Dos 4 domingos, passando todos os tópicos. Chegou no final, a senhora olhou para mim e disse: que bom você veio aqui, porque meu pai morreu há algum tempo atrás. E uma manhã eu acordei, cheguei na cozinha e ele estava sentado à mesa. Eu servi café para ele, tomei café, e a prova eram as 2 xícaras sujas. Tomou café junto comigo e começou a me falar o que eu tinha que fazer para resolver os problemas. Ele faleceu, mas eles criavam alevinos. Então tinha contrato a ser cumprido ainda com a Coca-Cola, tinha muita coisa para ser resolvida e ele foi direcionando. E ela foi resolvendo. Todo dia ele vinha. No 7º dia foi o último que ele veio. Ele veio 7 dias seguidos e não veio mais. E eu fiquei muito triste porque ele não veio. Contei para alguns familiares e uma comadre minha marcou terça-feira uma consulta lá no Centro Espírita. Mas que bom que você veio, porque agora eu entendi que não era o meu pai que estava aqui. Maturidade, né? Dela para entender isso. E se ela fosse no Centro Espírita, o que o inimigo de Deus ia fazer com ela? O mesmo que fez no Saul. Ia convencer, ia colocar ela sobre uma rede de sedução e engano, e talvez ela nunca mais sairia. Irmão, fez igual você, que ficou todo arrepiado, né? Porque o inimigo ainda age assim. Infelizmente, ele age com engano, ele age com sedução. Abra sua Bíblia em Levíticos 19, verso 31. Olha o que o texto bíblico, uma segunda aparição sobre esse assunto na Bíblia. Levíticos capítulo 19, versículo 31. Está escrito assim, ó. Depois que o tempo, tá? Leia todo o capítulo de número 19, é interessante. Mas o verso de número 31 vai ter a nossa atenção agora. Diz assim: não vos voltarei para os negromantes, nem para os adivinhos, não os procurarei para seres contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Quando a gente alcança esses assuntos, a Bíblia fala que nós estamos nos contaminando. E a contaminação, para o povo de Israel, era muito singular. Percebeu que tudo para eles era contaminação? Era uma forma de Deus protegê-los. Por que o homem não poderia tocar na mulher quando ela estivesse no seu período de menstruação? A Bíblia fala que o homem ia se contaminar. Deus estava protegendo a mulher. Deus estava dando segurança para ela. E dando segurança para o homem também. A higiene de antigamente não era como a higiene de hoje. Os panos não eram os absorventes, eram panos. Era como se fosse a fralda de antigamente, era a fralda de pano. Era um momento sensível para a mulher. Deus estava protegendo ela. E Deus falava: não se contamine. O que Deus está fazendo aqui? Ele está protegendo. Não se contamine com essas coisas. Fique protegido. Fique velado. Fique vedado. Vamos avançar? Então a gente já viu sobre mediunidade, sobre aparições de espíritos, e o último tópico que eu gostaria de colocar seriam os objetos em movimentos, sons estranhos, né? Quando eu estava na escola, no ensino médio, tinha um negócio lá dos adolescentes ficar brincando com isso, né? Ficava falando umas palavras, Charlie, não sei das quantas lá, me chamaram para mexer com isso, e eu não vou. Não é porque eu tinha medo, é porque eu sei quem está por trás. A gente não precisa ter medo disso. No meu período de infância, eu tinha muito medo do escuro, medo de ter um bicho lá, né? Depois eu comecei a estudar a Bíblia e vi que no escuro não tem nada. Sabe qual que é a diferença do escuro para o claro? É que no claro você está pagando energia, no escuro você não paga nada. Não tem nada. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo. O nosso Deus, a Bíblia diz que Ele nos livra, nos guarda, nos protege. Agora, eu não posso me colocar em
terreno de contaminação, um terreno perigoso. Então essas aparições, essas manifestações estranhas, tem alguns textos para nós lermos. Pode colocar aqui, está rápido demais. Obrigado. São esses 4 textos aqui. Vamos ler primeiro 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14. Olha o que a Bíblia fala sobre o poder do inimigo. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 14. Diz assim. Aqui eu vou chegar lá. Está escrito assim. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma no quê? Em anjo de luz. Esse é um texto que mostra o poder que ele tem. Vocês já ouviram? Eu vou falar que não está na Bíblia. O que não está na Bíblia, a gente chama de conjectura. Conjectura é uma palavra bonita para dizer especulação. Tá? Vocês já ouviram falar da mula sem cabeça, saci pererê, né? Já ouviram falar nisso? Lá na floresta amazônica tem curupira, né? Sabe o que é isso, Nelson? Não? São seres da floresta. Seres sobrenaturais. Defensores da floresta. Você acredita que isso existe? Eu acredito. Mas que não são seres. São anjos se disfarçando desses seres. Para quê? Para fazer com que o povo comece a acreditar nisso e prenda a atenção deles nessas coisas. Vamos ser sinceros. Dá uma olhadinha para as construções egípcias. Aí você vê lá os deuses egípcios. Vamos para a Bíblia agora. Os sacerdotes lá no Monte Carmelo se cortando para Baal. Você realmente acha que eles não acreditavam em Baal? Eu acho que eles acreditavam. Eu acho que eles até viram e acreditaram que era Baal. Mas quem que era? Satanás disfarçado. Para prender eles nesse engano. Sim? Ele usou a mesma testemunha no deserto para Jesus. A mesma coisa. Ele se apresenta ali como um anjo perfeito para enganar Jesus, para seduzir. Vem com voz duas, vem com voz suave. Então ele se disfarça em anjo de luz, a Bíblia está dizendo, para seduzir. Então eu acredito que essas aparições do passado, principalmente as pessoas mais antigas que viam, né, as bolas de fogo aparecendo, era Satanás se manifestando. Próximo texto, Efésios capítulo 5, verso 11. Efésios capítulo de número 5, verso 11. Diz assim, ó. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-os. O que tem a ver esse texto aí? Significa que existem obras das trevas. O grande conflito é real. A luta entre o bem e o mal para a nossa salvação. O que a gente tem que fazer? Não tomar parte nisso. Eu gosto muito de assistir jogo de futebol. Ultimamente estou ficando meio triste aí com o meu time. Aí resolvi, vou torcer para o Brasil. Tragédia, né? Pior ainda. Mas no Brasil tem algo muito singular que acontece, que são as brigas de torcida organizadas. E tem um amigo meu, ele morou muito tempo em Curitiba, e lá tem uma grande rixa entre a torcida do Curitiba, os Coxa Branca, contra a torcida do Atlético, os fanáticos. E você chega na cidade, ele morou lá há algum tempo. Um dia eu estava assistindo o jogo do Atlético à noite, quarta-noite, e passou lá, eu vi a cara dele lá, gritando assim, Ronaldo, o nome dele. Ele foi meu conselheiro no clube. Você chega em Curitiba, começa a se envolver com o pessoal aqui, você tem que tomar uma decisão. Ou você torce para o Atlético, ou você torce para o Curitiba. É regra da cultura local. Tem que tomar partido. E a partir do momento que você tomou partido, você vira um alvo do adversário. Se eles te encontrarem, o bicho pega. Deus está falando o seguinte: existe uma guerra. E você não pode tomar partido pelas obras das trevas, porque elas são reais. É um conselho de Deus. Próximo texto, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9 e verso 10. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2,
verso 9 e verso 10. Diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Satanás opera com esses sinais e ele leva pessoas à perdição através disso. É por isso que eu acredito que ele se manifestava lá nos deuses antigos, nesses seres sobrenaturais, e enganava muitos. Último texto, Mateus 24, verso 24. Mateus capítulo 24, verso 24. Jesus afirma: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios escolhidos. É algo real. E nós precisamos não permitir ser enganados. O engano está aí. Nós não podemos cair nisso. Pode avançar, Nelson? Então a gente viu os 3 tipos de aparecimentos e entendemos que todas essas manifestações estranhas são obras do inimigo. Olha para essa citação aqui, está escrito assim: anjos caídos têm o poder da personificação, ou seja, imitam a voz, o cheiro do perfume e outras características das pessoas que já morreram. Portanto, cuidado. Nesse assunto nós devemos ser cuidadosos. Última citação, pode avançar? Esses demônios, eles operam com situações estranhas e aparentemente sobrenaturais, para enganar e afastar as pessoas da palavra de Deus. Por isso que o convite que eu faço para você hoje, pode falar. Pastor, é um detalhe também que Satanás mistura, na verdade, com a mentira. Bem lembrado. Isso é um engano, né? Desde a Eva, ele misturou o que Deus falou. E seduz, né? Seduz a verdade com aquilo que ela queria ouvir. Porque ela já estava. Não vou entrar no detalhe do assunto agora, mas ela já estava circundando a árvore lá, né? Curiosa. E aí vem Satanás, seduz. Tem problema na curiosidade? Tem problema na curiosidade? Eu tenho um gatinho lá. Diz que a curiosidade matou o gato. Hoje eu entendo por quê, né? A gente foi limpar uma gaveta, puxamos a gaveta da cozinha, puxamos a gaveta, tirando as coisas para lavar, limpeza, faxina. Né? Daqui a pouco vem o bendito, estica as 2 patinhas para que ele olhar dentro assim. Curiosidade mata o gato. Ele não tem que ir lá, mas ele quer. O ser humano é curioso. E Satanás, ele aproveita para nos seduzir. Qual é o antídoto para isso? É a palavra de Deus. O convite para você hoje é se apegar à verdade que está aqui. A Bíblia, ela é a palavra de Deus e toda a verdade. Está com dúvida? Será que eu devo consultar os mortos? Está escrito aqui, eu não devo fazer isso. Será que eu devo dar confiança para todas as pessoas que me circundam? Está escrito aqui, enganoso é o coração do homem. Será que eu devo? Opa, a Bíblia me aconselha. Tudo o que eu preciso saber para minha salvação está contido na palavra. Por isso que eu convido você a amar isso aqui, a amar essa palavra, a tomar posse das verdades que estão contidas nesse livro e a desfrutar. Você aceita? Eu quero convidar você a cantar um hino chamado Tua Palavra. Está no novinado. O hino Tua Palavra é uma declaração de amor que nós devemos fazer a palavra do nosso Senhor. Vamos cantar? Coloque-se em pé. Vamos louvar ao nosso Deus.